Olá, meus amados, queridos irmãos, amigos, graça e paz. Que bom estarmos juntos mais uma vez com a nossa porção diária da palavra. Estamos meditando nesta semana sobre a vida de mulheres que estão reveladas na palavra de Deus para nós. E assim eu quero justificar o motivo pelo qual estamos extraindo lições na vida de mulheres que foram tão importantes na palavra de Deus. Sabemos que existem alguns exemplos negativos, mas a maior parte são de exemplos positivos para nós. Então, tivemos a oportunidade de pensar sobre a mulher de Ló, também vimos sobre Joquebede, vimos sobre Ana, a mãe de Samuel, e hoje eu quero compartilhar com você, na nossa porção diária, a respeito da vida de Noemi e Ruth. Então, no capítulo 1, do verso 19 até o 22, diz assim: Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. E aconteceu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: Essa não é a Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Amém. A história de Noemi, na verdade, sempre estará entrelaçada com a de Ruth, e a de Ruth com a de Noemi. Nós não temos como dissociá-las. A grande verdade é que, para Noemi, Ruth se tornou uma filha, e para Ruth, Noemi se tornou uma mãe. Então, as duas caminharam, e é importante, não é? Talvez você não conheça o contexto, talvez você conheça um pouco sobre a história de Noemi, talvez um pouco sobre Ruth, mas o que nós temos aqui são mulheres inspiradoras. A maneira como elas desenvolveram suas vidas, podemos aqui encontrar uma realidade de cuidado, de atenção, de amor, de fidelidade, de lealdade, de carinho. Podemos perceber valores tão importantes na vida de Noemi e também na vida de Ruth, que deve nos inspirar, que deve nos ajudar na nossa caminhada, principalmente quando nós queremos, de fato, poder viver uma vida boa, uma vida feliz e uma vida que agrade ao nosso Deus. Aqui nós temos, no capítulo 1, Noemi com seu esposo Elimeleque decidem mudar de Belém porque estava tendo fome na terra, e então foram para Moabe e levaram seus filhos, chamados Malom e Quilion. Só que chegando lá, Malom e Quilion casaram-se com Ofra e também com Ruth. Só que nesse período de 10 anos, Elimeleque morreu, Malom e Quilion também morreram. A tragédia alcançou a casa de Noemi. A tragédia chegou naquela casa. A tristeza, o sofrimento, o abandono, a solidão. E aí você pode enumerar uma sequência de adjetivos, não é, que são aí levados na direção de uma família que está destroçada, não é? Quando morreram Elimeleque, Malom e Quilion. A mulher já tinha uma dificuldade naquele contexto histórico, e também viúvas também tinham situações difíceis naquele momento. E agora então são 3 mulheres nessa condição. Noemi então despede as suas noras, só que Orfa aceitou a orientação, mas Ruth disse: Eu não vou te deixar, eu não vou te deixar. E aí então Ruth declara, não é? Onde você for, eu irei, onde você morrer, eu morrerei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, e não tem ninguém, nada que vai me fazer voltar atrás. E aí Noemi viu que não tinha jeito, e então levou a sua nora, e chegaram à terra de Belém, e a palavra de Deus que nós começamos lendo menciona então essa parte. Chegaram em Belém, e as pessoas que conheceram anteriormente Noemi disseram: Não é Noemi? O que aconteceu com Noemi? Talvez ficaram espantados pelo aspecto de Noemi. Noemi saiu da terra
E aí ela mesma diz, eu era uma mulher plena. Não é? Então, o nome de Noemi é encantadora, não é? Graciosa. Então podemos imaginar uma mulher bonita, cheia de vida, de alegria, de entusiasmo, de sonhos. Só que agora ela diz, eu sou Mara, me chame de Mara, porque agora eu sou uma mulher amargurada. O Todo-Poderoso estendeu a sua mão sobre mim e me afligiu. Não me chame mais de Noemi, mas me chame de Mara. Aquela mulher estava, naquele momento, enfrentando essa realidade. E então, nós temos o contexto, esta situação difícil que elas estavam vivendo. Mas eu gostaria de destacar que Ruth, ela não abandona Noemi, por certo, pela realidade vivida, pela experiência do dia a dia, pelas lições que Noemi já havia passado. Talvez, quantos momentos que Ruth, como moabita estrangeira, ouviu falar a respeito dos patriarcas, ouviu falar sobre a ação de Deus, o Todo-Poderoso, tirando o povo da terra do Egito, a caminhada pelo deserto, a instalação na terra prometida, e podemos então, pelo menos, conjecturar que Ruth recebeu todas essas lições, ensinamentos, instruções a partir de Noemi. E então, valores importantíssimos para ela. E então ela disse, eu não posso deixar a minha sogra sozinha. Eu não vou abandonar. Eu vou estar com você aonde você for. Então, diante dessa realidade, a palavra de Deus diz que elas chegaram no início da colheita da cevada. E a partir dali, então, não é quando depois você pode ler o capítulo 2, 3 e 4, onde você vai encontrar, havia uma orientação para que quando os trabalhadores estivessem no campo e de repente eles deveriam deixar aquelas espigas que caíssem, ficavam por lá, para que pessoas pobres, pessoas necessitadas, alguns pudessem ter algum tipo de alimento. Era a orientação de Deus quanto a isso. E no terreno de Boaz, então aconteceu dessa forma. Noemi deu vários conselhos para Ruth. Noemi mostrou o caminho que Ruth deveria seguir, apontou a direção, deu instruções claras e então apresentou também um plano que poderia abençoar a sua vida e que ela poderia ter renovado no seu coração a expectativa e a esperança de dias melhores. E foi justamente isso que aconteceu. Com toda a orientação de Noemi, Ruth casou-se com Boaz. Tiveram um filho. O filho chamou Obed. As mulheres começaram exaltando Noemi, porque agora ela também estava sendo abençoada pelo nascimento de Obed. E assim, então, Obed veio a ser o pai de Jessé. Jessé veio a ser o pai de Davi. E então, Ruth, mesmo sendo estrangeira, faz parte da genealogia do nosso Senhor Jesus, registrado no capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Então, nós temos aqui a vida de Noemi, a vida de Ruth, mulheres que deixam lições tão importantes e preciosas para nós. No tempo do individualismo, no tempo do levar vantagem, no tempo em que cada um quer muitas vezes passar o outro para trás, no tempo em que há tanta desonestidade, tanta deslealdade, tanta falta de amor, nós temos aqui duas mulheres com exemplo tão importante para nós de companheirismo, de cuidado, de atenção, de empatia, de amor, de fidelidade. E aí nós podemos seguir enumerando tantas qualidades, tanto de Noemi quanto de Ruth. Então, nós podemos perceber que da tragédia vivida por elas, Deus as conduziu para experimentar uma grande alegria. O capítulo que termina, 4, mostra para nós a vitória alcançada por elas, as bênçãos de Deus que foram derramadas sobre elas. E assim também é comigo e com você. Às vezes, nós podemos passar pela tragédia, mas Deus nos conduz por caminhos melhores, Ele nos abençoa
e nós podemos ter certeza que da tragédia para a alegria, o nosso caminho é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, você e a sua casa. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, nós louvamos o Teu nome. Somos gratos pela Tua palavra de hoje. Obrigado, Deus, por este testemunho, por este exemplo e principalmente, Deus, em que nós podemos perceber o Teu cuidado, ó Deus, o cumprimento dos Teus planos e propósitos. E o Senhor usa quem quer, da forma como deseja. E o Senhor muda situações e realidades. E o Senhor transforma a tristeza em alegria. É o Senhor que transforma a nossa realidade, a nossa vida. Obrigado, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Grande abraço. Até amanhã, se Deus permitir. Que você tenha um dia de paz.